Sejam muito bem-vindos a mais um Diálogo entre Amigos. Esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma profissão bacana, a de escritor, com o nosso amigo Vinícius Almeida. Olá pessoal, muito boa noite. E aí, rapaz, conta aqui pra gente como é que é ser um escritor. Quais os problemas, quais os prós e contra de ser um escritor? Vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, ser um escritor é uma forma de expressão da sua criatividade, Caio. Lembro muito quando você falou da profissão de músico, e é algo muito similar, né? Esse sentimento de você querer pôr para fora algo que está aqui dentro contido e você se encontra através das palavras, você se encontra através das frases, dos versos, né? Uma forma de descrever o mundo. E o bom dessa profissão é que você é livre para criar. E o ruim dessa profissão é que você é refém da sua criação. Como é que funciona assim? Você nasceu escritor, você se pôs escritor depois de um tempo, a sua família falou, cara, você é escritor, você escreve bem? Ou isso vem conforme o tempo vai passando? Como que funciona isso? Legal, boa pergunta, Caio. Para mim, gente, eu não queria ser escritor quando era criança, eu queria ser cientista. Não, tudo a ver. Pode escrever sobre as estrelas agora. Exato, agora eu posso. E o que aconteceu, Caio? Foi muito interessante porque eu me descobri escritor, gente, há 2 anos atrás, né? Lá para os idos de 2016 aproximadamente. E eu comecei a vivenciar algumas coisas que aquilo começou a crescer dentro de mim, crescer. E quando eu vi, Caio, eu estava escrevendo como uma forma de manifestar esses sentimentos. E isso não parou, eu fui cada vez mais fazendo, aí eu fui ver que eu gostava de escrever alguns versos, escrever alguns poemas, escrever algumas frases, escrever alguns contos. E aí você participa de prêmio de literatura, brinca um pouco aqui, ganha um ali, perde outro acolá, e quando você vê, você está publicando um livro. Pô, legal, cara. Você tocou num belo assunto, cara. Todo mundo acha que escrever um livro é fácil, que publicar um livro é fácil. Conta pra gente, Vinícius, qual é a dor de cabeça que se tem quando se pensa em publicar um livro, cara? Vamos lá. Gente, antes de mais nada, para você publicar um livro, você tem que ter primeiro uma boa história finalizada, Caio. Porque não adianta ter a história. Sim. Muitas pessoas têm boas ideias que nunca vão se transformar em livros. Agora, você falou sobre a ideia finalizada. Quem decide quando está finalizada? É o autor ou a editora? Boa pergunta. Muitas das vezes é o crivo da editora. O que é crivo, cara? Crivo, fica à vontade. É a avaliação da editora. Porque para você, de vez em quando, a sua obra está boa, está acabada, mas pode ser que ela precise de mais algum pitaco, alguma continuidade. Ou não. Ou outra das vezes, a obra, para você, ela está finalizada e ali mesmo o autor mantém a sua posição e ali a obra finaliza. Só que o que muito eu vejo são pessoas que têm muitas ideias, Caio, e acabam não colocando no papel tudo que tinha como ideia. O que acontece? Nunca finaliza o livro. Aliás, tem muitos livros não finalizados por aí, cara. Exatamente. Agora, me conta uma coisa. Você escreveu o primeiro livro, você está no 3º livro, né? Estou indo para o meu 4º livro. Está indo para o seu 4º livro, certo. Quando você fez o seu primeiro livro, você pensou assim, cara, eu tenho que fazer o segundo, eu tenho que ir adiante, ou você fez e falou assim, não sei, e alguém falou, olha, Vinícius, você não leva jeito. O que você... Foi bem engraçada essa sua pergunta, porque eu próprio, quando eu terminei meu primeiro livro, gente, eu falei assim, eu gostei disso, mas eu não achava que eu levava jeito não. Sério, cara? Sério, eu falei assim, eu gostaria até de dar uma continuidade no meu primeiro livro, que foi o Jogo de Verdades, e depois aí eu falei, bom, eu vou mudar um pouco o estilo, porque eu quero me descobrir, ver qual estilo que eu tenho mais comigo, e eu comecei a fazer testes, né? Aí saiu o meu segundo livro, que é o Cosmos e Nós Dois, que é uma história que é um romance baseado numa ficção, né, ufológica, enfim. E o que acontece? Você se descobre muito durante o processo. Certo. É muito legal, porque não a gente só tem o costume de ver a obra acabada. Certo. E o legal da obra não é a finalização, é a dor que você tem durante o que vai criando. O Cosmos de Nós Dois, que inclusive eu tô acabando de ler ele, é um livro de
é uma ficção científica. Exato. Mas a gente sabe que todo escritor tem um pé na realidade. Esse livro, ele tem um pé na realidade de propósito, ou você foi escrevendo e foi sentindo a necessidade de confundir a coisa entre a realidade e a não realidade? Nesse livro em específico eu quis trabalhar as diferenças humanas, né? E eu utilizei duas coisas muito distintas, duas raças distintas, para poder criar esse contexto que você falou. Bacana, cara. Né? Bacana. E o que eu descobri? Eu descobri que eu gosto de escrever um pouco mais um roteiro de ação, um roteiro mais de aventura, mas eu me encontrei um pouco no romance. Porque o romance é aquilo que é capaz de você traduzir os valores e emoções humanas, né? E esse valor e essa emoção humana é onde a pessoa se identifica e vê no personagem ou na história algo que ela pode agregar para a vida dela. Hoje você está com uma editora de renome. Sim. O Vinícius hoje ele se encontra na Novo Século, que é uma editora grande, uma editora que tem porte para agregar qualquer escritor. Então, hoje, o Vinícius, como um escritor da editora Novo Século, se sente realizado? Ou você acha que deveria ter começado menor ou maior? Isso daí vai depender muito do propósito da pessoa dentro da escrita. Por quê, Caio? Porque tem pessoas que se identificam... Todo mundo quer ser best-seller, né? Sim, é igual a qualquer profissão. A pessoa só quer chegar lá em cima, só que esquece de algumas experiências prévias que faz com que ela chegue lá em cima. Por exemplo, a minha editora é uma editora muito boa para se trabalhar. Certo. Porque ela é uma editora já considerada grande, né? Certo. Agora, editoras menores, as pessoas têm mais dificuldade. Certo. Tem mais dificuldade, porque você chega, é igual qualquer trabalho, você não chega na frente da fila, gente. Você vai chegar, você chega no final da fila. Você tem que construir reputação, carreira, méritos durante as suas obras. Porque o escritor, Caio, você pode achar que não, mas ele é medido pela quantidade de publicações e qualidade das publicações, que são duas coisas distintas. Legal. Né? Como que faz o adolescente que está em casa querendo fazer um livro e ele fala assim, mãe, eu quero escrever um livro. Não sabe para quem que ele entrega o material, não sabe como que funciona esse princípio. Você que fez o primeiro. Como você falou, você não queria ser escritor e de repente você escreveu uma coisa bacana. Bom, escreveu, e agora? Como que foi o primeiro passo assim para você chegar a ter editora e tal? Como foi que surgiu isso aí? Legal. Bom, olha, essa pergunta é aquela que mais me tirou o sono quando eu estava no momento de mandar o meu livro. Por quê? A primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, que eu acho importante que você que queira publicar um livro em qualquer área, tá, de qualquer tipo, você tem que fazer antes, é verificar qual, dentro da linha editorial das editoras, em qual a sua obra se enquadra. Gente, porque muitas das vezes você quer mandar para uma empresa tipo de renome no mercado, qualquer uma que vocês veem, só que sua obra não tem nada a ver com a linha editorial dela. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu quero fazer uma linha comédia, eu quero fazer uma comédia romântica, eu quero fazer um livro eu tenho que procurar a editora que mais tem a ver com aquele segmento. Não só com o segmento, com a sua forma de escrita. Entendi. A formalidade do texto. Se você quer fazer um HQ, por exemplo, uma história... O que é um HQ, cara? Um HQ é uma revista, um gibi, qualquer coisa nesse sentido. Legal. Você tem que ver qual editora que trabalha isso. Entendi. Porque muitas das vezes as pessoas mandam, e é um erro muito comum, você terminou uma história, né? Você criou uma ficção, que é muito comum, né? E aí você manda para uma editora que não faz ficção. Ou você quer fazer um livro mais sério, um livro mais técnico, e você manda para uma editora no mercado que não tem livros técnicos na sua área. Entendi. Ou seja, você está perdendo tempo. Entendi. Tanto o seu quanto da editora. Entendi. E no fundo, o propósito final da coisa é que você escreva e que a editora publique, que essa publicação venha a ter um retorno tanto para você quanto para a editora. E essa é a minha próxima pergunta. Quanto que o escritor ganha? Bom, pessoal, para ganhar dinheiro com livro, você tem que ser muito bem vendido. Muito bem vendido. Por quê? Caio, no Brasil é praxe do mercado, de um preço de capa, gente, via de regra, é lei de mercado, tá? Não é a minha editora, quase todas as editoras vão pagar para a pessoa que escreveu algo em torno de 10% do valor da capa. Nossa, cara. Ou seja, se um livro custa R$30, o escritor vai ganhar R$3 por
unidade vendida. Nossa. Só que não esperem que o livro você vendeu hoje e recebe amanhã. Os pagamentos, Caio, via de regra, e para o pessoal que está assistindo, eles são quadrimestrais, ou seja, também é uma praxe do mercado, isso, quadrimestrais. 4 meses para receber. Via de regra, no Brasil, viu gente? Eu não sei como é que funciona em outros locais. Sim. Mas isso quando você está com uma editora, tá? Porque Certo. as pessoas também podem publicar de forma independente. E eu já vou falar os benefícios e as desvantagens de cada um. E só que quando você vai num processo de edição numa editora grande ou numa média, algumas pequenas não necessariamente porque não tem tanta estrutura, viu, Caio? Mas a primeira coisa que você tem que fazer, voltando lá na sua segunda pergunta, você tem que mandar o seu original, ou seja, a sua história oficial, acabada, para a editora. Tá, esse detalhe aí. O que é um material acabado dentro da minha casa? Eu tenho que digitar no computador, papel ofício, colocar uma pasta, como que funciona? Registrar primeiro a sua obra na Biblioteca Nacional. Isso é essencial, gente, para evitar qualquer tipo de problema. Registre sua obra na Biblioteca Nacional e depois você manda para as editoras. Com número de protocolo você já pode fazer isso. Certo. Tá? Porque a Biblioteca Nacional demora muito para te dar uma resposta ao seu certificado, a matrícula lá de garantia. Quanto que é pago na Biblioteca Nacional por obra? Eu acredito que deve ser algo em torno dos R$20. Tá? R$20. Aproximadamente. Está lá na tabela deles, faz tempo que eu não acesso. E tem a quantidade de páginas? Meu livro tem que ter... Não, qualquer quantidade. Pode ter 10 páginas ou pode ter 500 páginas. E normalmente as editoras recebem o original por e-mail, viu gente? Então é mais tranquilo. Algumas, tem outras companhias das letras, enfim, elas fazem com que elas pedem com que seja mandado a obra física. Algumas vão pedir obra física, outras vão pedir digital. Legal. Problema de ambos os casos agora se a sua obra não for interessante nas primeiras 20, 30 primeiras páginas, Caio, ali mesmo já é vetado. Já é vetado. E eu vou te dizer algo que é da realidade da minha editora. Eles recebem algo em torno, gente, pasmem, de quase 100 originais por dia. Nossa, velho. 100 originais por dia publicam. É feito uma peneira ali? Tem um crivo, né? Alguém analisa isso, alguém que entende de livros vai analisar a sua obra. Caramba, cara. Então se você fizer que vai receber, suponhamos que sejam 22 dias úteis por mês, vezes 100, vocês já notaram que dá algo em torno aí de pelo menos 2.200 obras mês originais. 10 desses 2.000, quase 2.500 originais, a editora vai publicar de 10 a 15, no máximo 20 livros por mês. Entendi.